Saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de grande alegria estar revendo alguns irmãos. A toda a igreja. É um motivo de grande alegria estar aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor. Agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. E também agradeço aos meus pastores. Eu ainda falei para a diaconisa Luana, falei, olha, hoje é culto de ensino, na terça-feira nós temos, então não sei se ele vai liberar. Mas o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus estrategista. O Senhor falou assim para mim, convida eles para ir junto com você. Eu falei, oh Jesus, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aí eu falei, então está lançado o convite. Cheguei nele, né, falei que a diaconisa Luana tinha me chamado, feito o convite. E eu cheguei nele e falei, o Senhor me mandou convidar o senhor e a esposa, a pastora Neia, para nós ir lá junto adorar. E ela falou assim, então nós vamos então. Eu falei, então tá bom. Irmãos, é o Senhor quem faz todas as coisas. É o Senhor que cuida de mim, da tua vida. Se Ele diz sim, é sim. Se Ele fala não, é não. Então eu agradeço a Deus, agradeço pela vida do pastor Carlinhos e a esposa Débora, pela oportunidade, pela confiança de nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Amém? E eu quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus em Atos 3. Antes de eu receber o convite, irmãos, essa palavra veio no meu coração e eu falei assim, vou meditar nela porque não recebi nenhum convite. Passou 3 dias, você me mandou mensagem, falando assim, mandar para pregar. Eu falei, obrigada, Jesus. Eu sei que é o Senhor nesta causa. Atos de número 3, que tem como título a cura de um coxo. Vamos ler alguns versículos. Todos acharam? Vamos ler, fazer a única leitura. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. 9, para encerrar. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Senta adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Hoje denominado aqui uma temática falando sobre cura. E eu quero nesta noite dizer aos irmãos que pela palavra de Deus, vamos falar de 2 personagens a qual receberam a cura. E também vou falar de mim, porque eu sou testemunha viva de que o Jesus fez na minha vida há alguns anos atrás. Não vou fazer como o Fabiano, que falou há 20 anos. Eu falo que há alguns anos atrás, o Senhor, Ele fez um milagre na minha vida. E hoje eu vim aqui testemunhar para você, para nós, para exaltar primeiramente o nome de Jesus Cristo. E para saber que esta prova que você está passando, não é para te matar, é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. E você está achando que vai morrer, e você está achando que
o Senhor está dizendo hoje: eu estou na casa e entro nesta peleja na tua vida. Falamos aqui deste texto sagrado, muito conhecido da igreja. A Bíblia fala sobre esses dois homens de Deus, Pedro e João, que eles subiam para orar a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos relata que todos os dias era trazido um homem, um varão coxo. E a Bíblia diz que esse homem, todos os dias, era colocado junto à porta do templo, chamada Formosa. Essa porta toda feita de ouro, a história diz que essa porta foi construída para a entrada das pessoas no templo. E essa porta, ela era tão esplendorosa, ela era tão magnífica, diz que quando batia o sol nela, refletia todo aquele ouro, refletia toda a riqueza, refletia toda a presença de Deus. Mas este homem aqui, que era coxo, era deixado lá embaixo. Quem sabe ninguém via ele, mas ele estava ali pedindo esmola. Então havia um contraste da riqueza e da miséria. Havia um contraste da presença de Deus e do homem que vivia sem Deus. E a Bíblia vai narrando que Pedro e João subiam a hora nona para orar. A hora nona, 3 horas da tarde mais ou menos. E o Senhor fala aqui na palavra que este homem viu esses dois apóstolos vindo e estendeu a mão. A Bíblia relata, esperando receber deles alguma coisa. E a Bíblia fala que Pedro e João, fitando os olhos nele, fitando os olhos nele. Ou seja, houve ali uma fixação de olhar, um reconhecimento da miséria alheia, uma empatia, ou seja, eles se preocuparam com a situação que estava aquele homem. E a Bíblia relata que um olhou para o outro e disse para aquele coxo: eu não tenho ouro, nós não temos prata, mas o que eu tenho, isso eu dou para você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Queridos, em primeiro lugar, eu quero perguntar através do Espírito Santo, com a autoridade divina nessa noite: como é que está a tua vida de oração? Como é que você tem buscado ao Senhor, se é que tem buscado a Deus? Como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que está a sua vida com o teu próximo? Você tem olhado para ele com empatia? Empatia é você sofrer a dor que ele está sofrendo. É você viver a luta que ele está vivendo. Falamos aqui de Davi. Davi, quando ele olhou para a miséria que estava em Israel, a Bíblia diz que ele não temeu. Ele disse: eu vou lutar contra este incircunciso que está afrontando o exército de Deus vivo. Ou seja, ele se preocupou com a situação que estava a nação de Israel. Ele se preocupou. E a Bíblia diz que ele saiu para a batalha. Aí Saul
Vai lá, coloca a armadura nele. Não serviu, não tinha como lutar, porque Saul era imenso. E Davi, creio eu, não era da estatura dele. A armadura que o homem dá, de nada serve. Mas a armadura que Deus dá, que é a espiritual. Efésios 6:10 em diante. Essa armadura a qual está nessa noite sendo falada, é através dela que você vai para esta guerra vencer. É com ela que você vai vencer. Nós já louvamos aqui, já falamos, e o Senhor disse que não é com armas humanas, mas é, irmãos queridos, com as armaduras de Deus, que você nessa noite vai lutar. Davi saiu àquela peleja. Aí houve as provocações, um de um lado, o outro do outro. E a Bíblia diz que Davi pega uma pedra, as pedras no ribeiro, e lança uma. E acerta a fronte do gigante. E quando isso acontece, aquele homem vai com o rosto em terra. E em seguida, Davi toma posse da sua espada. Vai lá e corta a cabeça do gigante. E você pode perguntar, mas o que tem a ver isso para mim? Você entra na batalha. O Senhor, Ele pega a tua vida e diz para você nessa noite: eu não te chamei para ficar dessa forma, nessa vida miserável. Eu não te chamei para você ser vencido pelo gigante, mas eu te chamei para vencer e matar esse gigante. Tem pessoas aqui com a espada baixada. Tem pessoas aqui que já não descem mais ao ribeiro para pegar pedras. Tem pessoas que estão aqui aceitando as provocações do inimigo. E o Senhor diz assim para a igreja, para os discípulos dele, Ele disse assim: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda sorte de demônio, e eles nada fará contra vós. Irmãos, a igreja do Senhor, ela não toma posse do que está escrito aqui. Ela não toma posse do que Jesus fala na sua palavra e ordena para nós. Aí vivemos cabisbaixo. Irmã, ora por mim. Pastor, ora por mim. Ora por mim, porque eu não sei mais o que faço da minha vida. Mas o Senhor diz: busca a minha presença novamente, e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Eu vou mudar cativeiro. Eu vou colocar este gigante por terra. Mas a igreja está dispersa com tantas coisas, com celular, com WhatsApp, com Instagram, com Facebook e toda sorte de redes sociais. Mas, irmãos, isso é terreno. Acabamos de louvar aqui: Pai, teu é o reino, é o poder e todas as coisas. Ei, você não é projeto humano, você é projeto divino. Você não é ser derrotado, você é um ser vitorioso. Abaixou-me. Você é um projeto de Deus.
E o nosso Deus não falha, o nosso Deus não erra. Se Ele te escolheu, se Ele te chamou, ei querido, esta batalha é dEle. Você vai fazer a tua parte espiritual e Deus vai fazer a dele milagrosamente. Este homem é a prova. O que eu tenho eu te dou. É Jesus Cristo de Nazaré. É a unção que está na minha vida. É a autoridade que Ele me deu. É aquilo que está de mais precioso dentro de mim. Eu vou transferir para a tua vida, que é a unção divina. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. No mesmo instante, a palavra de Deus diz que os pés e os artelhos daquele homem se firmaram, e ele saltou e entrou no templo adorando a Deus. Primeiro, cura física. Segundo, cura emocional. Terceiro, cura espiritual. Físico, porque aquele homem era incapacitado de sair do lugar para ir arrumar um emprego. Aquele homem dependia que trouxesse ele para a porta do templo. 2, emocional. Irmãos, eu tenho certeza que aquele homem era desprezado, porque não podia arrumar um emprego, ele não podia ter sustento a si próprio e para a sua família. Aquele homem estava ali na miséria. E se nós olharmos, já não é de hoje que a sociedade, ela tem muito mais, ela quer muito mais ter do que ser. Às vezes as nossas amizades aproximam de nós pelo que nós temos, mas quando nós estamos na prova, não vem um ajudar, não vem um sequer. Então aquele homem precisava dessa cura emocional. Emocional. Falamos de ansiedade. Todas as doenças psicossomáticas. Falamos de desprezo, de humilhação, de afronta, dizendo: você não é nada, você não vai conseguir, porque você está continuando a ir lá na igreja, porque está orando, porque está buscando. Há uns porquês, irmãos, que vocês não têm que responder. Deixa que Jesus responde por você. Continua. Vou contar um testemunho que aconteceu comigo. Estava em Campos do Jordão e eu comecei a passar alguns problemas estressantes. E aquilo começou a acarretar algumas enfermidades em mim. E eu fui ao médico. E aquele médico disse assim para mim: olha, você está com crise de ansiedade. Eu falei: e o que eu devo fazer? Ele falou: olha, existem muitas coisas que você pode fazer. Você pode ler bons livros, você pode fazer a prática de atividades físicas, mas eu vou receitar para você um medicamento, para que você possa relaxar os nervos e ficar bem. E ele me deu um medicamento. Falou: você toma um comprimido à noite, assim, assim, assim. E o nome daquele medicamento era ESC. Não sei se os irmãos conhecem.
Era um medicamento para pessoas que têm problemas psiquiátricos. E eu levei aquele remédio para casa. Ele falou, você toma 1/4 do remédio. Peguei no primeiro dia, cortei aquele remédio e tomei. Irmãos, por que eu fui fazer isso? Mas eu fiquei pior do que eu estava. Uma tontura. Não conseguia mais dirigir. Eu voltei ao médico e falei, olha, esse remédio não está muito bem. Que eu estou tendo algumas reações. Ele falou, não, é assim mesmo. E você continua, porque aí depois daqui 1 mês você volta e nós vamos ver como é que está. Eu falei, tá bom. Passou mais 1 mês, eu fui lá. E ele queria aumentar a dose daquele medicamento. Eu voltei para minha casa, irmãos, com mais remédios. Quando eu cheguei em casa, eu olhei para aquela caixa de remédio e comecei a sentir algo muito ruim. Eu entrei no meu quarto, peguei aquela caixa de remédio, eu dobrei o meu joelho. Falei, Senhor, eu não aceito isso para minha vida. Eu nunca precisei tomar nenhum calmante. Eu nunca precisei tomar antidepressivo. E comecei a orar e falar com Deus. E comecei a repreender este demônio que estava me afligindo. Orei, expulsei os demônios, peguei todo aquele medicamento, fui até o vaso sanitário, joguei fora, foi para o esgoto e eu falei, nunca mais eu vou tomar esse medicamento, porque o meu Deus, é Ele que cuida de mim. É Ele que cuida da minha ansiedade, porque o Senhor, Ele diz na palavra, lança sobre mim as vossas ansiedades. Lança diante de mim a tua ansiedade. Lança aos pés daquele que morreu na cruz por você. É Ele que vai te libertar. Não procura socorro no homem. O Senhor está dizendo, eu sou o Todo-Poderoso, que quero mudar história aqui nessa noite. Eu sou o Todo-Poderoso, que trago cura física, emocional e espiritual aqui nessa noite. A cura é espiritual. Muitos não creem em batalhas espirituais. Não creem. Mas sabe por que não creem? Porque nunca viveu uma batalha espiritual. Você não sabe o que é dobrar o joelho e ter demônios ali, lado a lado contigo. Você não sabe o que é ter uma visão espiritual de demônios ao lado da tua cama. Você não sabe como é que ele age no meio das famílias ultimamente. Você não sabe, porque não medita aqui na palavra de Deus, que existem castas de demônio tentando destruir a tua família, o teu ministério, a tua vida. E Jesus tem te guardado, e Jesus tem te livrado, e você acha que você é o bom, que você é a boa, que você resolve tudo, mas é a mão do Senhor sobre a tua vida. É Ele te livrando, é Ele te guardando, na escola, na faculdade, no teu emprego, é Ele, tudo é para Ele, a glória é dEle, e nesta batalha espiritual Ele está.
crentes hoje? É tudo o diabo. Mas se é tudo o diabo, por que não corremos para os pés daquele que esmagou a cabeça da serpente? Se é tudo ele, por que é que nós não vamos até Jesus e diz: olha, Senhor, meu casamento está assim, a minha saúde está assim, Senhor, o meu emprego tem perseguição, lá tem afronta, por que é que nós não vamos buscar aquele que é a cura? Vamos lá, outra. A mulher do fluxo de sangue. 12 anos desesperada. 12 anos. Buscando no homem, em médicos, a cura para a sua vida. E a Bíblia diz que esta mulher viu uma multidão. Uma mulher considerada impura, não poderia sair da sua casa, não poderia tocar em ninguém, que fique isso bem claro. E a Bíblia diz que esta mulher enfrentou tudo. E esta mulher chegou e tocou na orla dos vestidos de Jesus. E nós muitas vezes achamos que foi uma mera coincidência. Porque estava apertado, porque não tinha como ela tocar no ombro dele ou tocar na sua mão. Mas aquela mulher, ela conhecia o que, sabia o que estava fazendo. Sabe por quê? Todo judeu, se nós lemos lá em Números, a Bíblia fala que Deus mandou os sacerdotes fazer para eles um talit. E nesse talit havia franjas. E nessas franjas, 613 nós. E nesses 613 nós, simbolizava os 613 mandamentos que estão na lei de Torá. E Malaquias, ele escreveu o seguinte: que nasceria o sol da justiça, e que sobre as suas asas haveria cura. Asas e orla no hebraico é o mesmo significado. Então, quando esta mulher, ela se mata no meio da multidão para tocar na orla do vestido de Cristo, ela sabia da profecia que estava Malaquias falando. Ela sabia que estava sendo liberada a cura dela naquele momento. Ela sabia que ela tocando na cura, ali seria liberada a virtude, a mudança de vida dela. Estava havendo restauração, estava havendo cura física, cura emocional e cura espiritual. Naquele momento, Jesus, começa, alguém tocou em mim. Senhor, mestre, a multidão te aperta e tu diz, tocou em mim. Eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que alguém me tocou diferente. O Senhor está dizendo como é que você tem entrado e tocado em mim. Tens tocado em mim na cura. Aquela mulher teve a sua vida restaurada por completo. E o interessante
ela era impura. Jesus puro, santo, único, verdadeiro. Mas a impureza dela não contaminou a Cristo. Mas a santidade dele tocou na vida dela. E ela teve a sua vida transformada. Para encerrar, quero contar um testemunho quando eu ainda morava em Guará. Com aproximadamente, irmãos, 13 anos de idade, eu comecei a ficar enferma. E minha mãe me levou num cardiologista, porque eu sentia dores no tórax. E eu comecei a fazer uns exames. E no exame constou um problema de coração, chamado prolapso de válvula mitral. Ou seja, o médico me proibiu de fazer qualquer atividade física. O médico me proibiu de sofrer emoções fortes. Ou seja, estagnou praticamente a minha vida. E passaram-se os anos. Eu aceitei a Cristo. E aquilo começava, irmãos, a me incomodar. Tive meus filhos. E aquilo me incomodava. Eu não conseguia mais andar, subir morro. Eu chegava na igreja em Guará. Chegava no meio do caminho. Eu tinha que parar, porque tinha um morrinho para subir. E quando eu começava a forçar um pouquinho mais, começava a dar pontada no meu coração. Às vezes eu até gritava, o Dilson, meu esposo, até assustava. Falava, que foi? Falava, vamos sentar, esperar, passar, eu estou muito cansada. E ele falava assim para mim, vai no médico, procura de novo um cardiologista. Eu falava para ele, não, Jesus vai me curar. E ele de novo, vai no médico. Eu falei, não, Jesus vai me curar. E por vários anos, irmãos, foi isso. Foram isso. Ele falava, vai ao médico. Eu falava, não, Jesus vai me curar. Um dia eu estava na minha casa. Bateram no portão, bateram palma. E eu saí. Tinha algumas irmãs, mas eu conhecia só 2 que estavam com ela. E a irmã Diva falou assim, ó, essa aqui é a missionária Valéria. E ela disse que o Senhor mandou ela vir orar aqui na tua casa. Eu falei, amém, vamos entrar. E nós entramos, irmãos, ali em oração. Todos demos as mãos. E no momento em que nós orávamos, eu sentia como que se meu corpo fosse para trás, assim. Eu abria o olho. E meu Deus, será que eu vou cair aqui endemoniada? Ficava ali de novo. E por 2, 3 vezes aquilo aconteceu. E quando isso aconteceu, pela 4ª vez eu falei, Senhor, quando vier novamente essa sensação que eu vou cair, eu vou deixar o Senhor fazer a obra. E a hora que veio aquela sensação, eu só vi quando eu caí ao chão. E ali eu já não conseguia mais mover o meu corpo. Irmãos, aquelas irmãs dobraram o joelho, elas disseram para mim depois. Mas caiu uma glória na sala da minha casa. Mas caiu uma glória, uma unção.
que aquelas irmãs ficaram trêmulas, chorando e falando em mistérios com Deus. E a missionária, que era lá do Pará, eu lembro até hoje, ela falou assim para o meu esposo: Jesus está operando o coração dela. Eu ouvia, mas eu não conseguia me movimentar. Irmãos, naquele momento, eu comecei a ouvir barulhos, como se fosse num centro cirúrgico, de instrumentos, tesoura, tipo assim, essas coisas. E eu ouvia aquilo, e eu não conseguia falar para eles o que estava acontecendo. E naquele momento, eu olhei para o meu lado esquerdo, eu vi parte do meu antebraço ao lado. Eu ainda falei: Jesus, o meu braço. E o Senhor disse: eu estou terminando. Eu sentia quando colocaram como se fosse um catéter, eu não sei. Dentro do meu coração, desentupindo as veias, fazendo a cirurgia que precisava ser feita. E eu estava ali. Irmãos, foi algo tão tremendo que eu estava no chão. Os anjos que estavam presentes pegaram o meu corpo e viraram. E quando virou, colocou meu antebraço no lugar. E Jesus disse para mim: terminei. Quando ele disse terminei, eu voltei. Voltei anestesiada, sentei, fiquei uns 40 minutos sentado na poltrona sem falar nada. E as irmãs chorando e glorificando a Deus. Mas o inimigo é astuto. Ele sabe. Continuei a fazer meus afazeres, passaram-se os anos, Deus nos levou para Campos do Jordão. Chegando lá, aí subi e desci o morro, já não sentia mais canseiro, irmãos. E lá tem morro, não é, pastor Marcos? Misericórdia, Devaneio. Ô lugarzinho para ter morro. Eu subia e descia, nada. Belo de um dia, comecei com muita dor de cabeça, fui para o pronto-socorro. Na verdade, eu fui pegar um resultado de um exame, e quando eu cheguei lá, minha pressão estava alta. 20/10. Falei: Senhor. Aí vai de novo, bateria de exames. Aí o médico disse para mim: eu vou pedir um eletrocardiograma, vou pedir um ecocardiograma e um ultrassom do coração. Aí quando estiver pronto, a senhora me traz. Eu falei: Jesus, e agora? Fui, fiz todos os exames. Quando eu apresentei para o médico, ele olhou na minha cara, olhou os exames, falou assim para mim: como pode? Eu falei: como pode o quê, doutor? Ele falou: como pode ser uma pessoa hipertensa, mas não tem nada no coração? Não tem uma veia entupida, não tem um problema.
confundiu a medicina, irmãos. Ele falou: olha, o seu coração é de uma menina de 17 anos. Aí eu glorifiquei a Deus. De 17 anos, irmãos. Me explica isso, irmãos. Me explica que Deus é este que nós servimos. Que Deus é este que opera milagres, sinais e maravilhas. O próprio rei Nabucodonosor, ele disse: não há outro Deus na face da terra. Que faz prodígios, sinais e maravilhas no meio do seu povo. E sabe o que é o interessante? A Bíblia diz, para aquele coxo, ele diz assim, que ele entrou no templo saltando, louvando e adorando a Deus. E todos, a Bíblia diz, todos que viram a miséria dele, que viam ele lá pedindo esmola, sendo humilhado, sendo maltratado, aí vê ele com 2 servos de Deus entrando no templo, louvando e adorando a Deus. Mudança de vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor diz: eu quero mudar vidas aqui nessa noite. Se coloca em pé. E eu não posso desobedecer ao Espírito de Deus. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer retornar para a casa do Pai. Ele tem cura para a tua vida. Ele tem mudança de história. Porque por enquanto tem sido só vergonha. Por enquanto tem sido tudo errado. Nada dá certo. Tudo que põe a mão não prospera. É porque deixou a cura. É porque deixou o caminho da verdade. É porque deixou aquele que te guia. Se tiver alguém do teu lado que ainda não aceitou Jesus, eu quero convidar nessa noite. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus, vem aqui à frente. Ou alguém que queira retornar para a casa do Senhor, vem aqui à frente. O mundo espiritual está sendo abalado nessa noite. O mundo espiritual está sendo sacudido em teu favor. Amarras estão sendo quebradas nesta noite.